Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 9 e quero ler a partir do verso 24. Diz assim: E nós que estamos entre os que ele chamou, tanto entre os judeus como entre os gentios, a esse respeito Deus diz na profecia de Oséias: Chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito: Vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Somente até aqui, para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Irmão, a epístola de Paulo aos Romanos, eu sempre digo isso, e ela é considerada uma carta magnífica que mostra para nós que nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, não por meio das obras, daquilo que nós fazemos. Até porque verificamos a nossa incapacidade. À medida que vamos nos aproximando de Deus, irmãos, nós vamos observando a nossa realidade. E essa parte da epístola de Paulo, do capítulo 9 em si, ele explica justamente sobre Israel não ter aceitado a mensagem, que a mensagem chegasse aos gentios. Haveria ali um certo ciúme de Deus, como se Deus fosse o Deus somente de Israel e fosse proteger, e todas as nações jamais poderiam ser alcançadas pela graça irresistível do Senhor, pelo amor soberano dele. E a verdade é que Deus, nas Escrituras e até no Antigo Testamento, até mesmo no livro do profeta Jonas, nós vemos uma disposição de Deus ser o Deus de toda a humanidade, de abraçar a todos. E Jesus Cristo é justamente essa ponte para o amor de Deus. Jesus Cristo, a cruz de Cristo, mostra como Ele nos amou, mesmo quando nós não o amávamos. E que mesmo que nós estejamos num estado de perdição momentânea, nós podemos a todo momento nos levantar e apontar esse caminho. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esses versículos para a nossa vida no dia de hoje. Fala assim, e nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Paulo vem trazendo e explicando justamente como Deus age, que não é por meio da lei, que nós não podemos colocar ele numa caixinha. Deus não pode ser manipulado, irmão. Eu quero repetir, Deus não pode ser manipulado. E Deus exibe a sua plena liberdade justamente em suas escolhas, justamente em como ele faz. Normalmente ele alcança aquela questão do pastor e das 99 ovelhas, aqueles que são justos, mostra bem isso, que é justamente aquele que não tem crédito, aquele que não se vê como um escolhido. É justamente, parece que aquele que é o improvável, aquele que pensa assim, eu não tenho nada, que Deus se agrade, é justamente essa pessoa que Deus escolhe com uma obra maravilhosa. Irmãos, existem pessoas a qual Deus vai trabalhar de forma personalizada, e quando eu falo, por exemplo, isso, eu estou falando de profetas, daqueles que Deus chamou para ser profetas sobre as nações, e outras Deus vai usar as pessoas para alcançarem. Eu sempre falo do valente da casa, há um primeiro fruto, há uma pessoa a qual foi escolhida dentro de cada casa, justamente para que Deus derrame a sua graça sobre a pessoa. E justamente essa pessoa justamente é aquela que provavelmente é ridicularizada pela família toda. Ela é menosprezada, ela é rejeitada, ela é tratada com zombaria, com ridicularização. Essa pessoa, ela sofre muito dentro da embarcação, essa pessoa sofre muito dentro da família. Parece que com ela as coisas são um pouco mais difíceis, parece que com ela as coisas nunca dão certo. E isso é uma ação do inferno mesmo, para poder fazer a pessoa desacreditar. Agora Deus exibe a sua plena liberdade de escolha justamente quando Paulo fala, tanto dentro dos judeus como dentro dos judeus. Nós não podemos dizer para Deus como ele vai fazer. Eu tenho insistido com vocês nisso, e é uma escolha dele, irmão. Por exemplo, Jonas se recusou.
a seguir o seu caminho. Deus, em sua plena liberdade, alcançou Jonas por meio da tempestade, por meio das circunstâncias que envolviam até a Jonas entender que dentro da tempestade, dentro dos ventos contrários, dentro da boca do peixe, dentro do estômago do peixe, dentro da rejeição dos marinheiros lançando ele no mar, havia uma graça maravilhosa que ele não pudera resistir. Em Jonas capítulo 2, 9, ele fala, a salvação vem somente do Senhor. Mas eu quero ler com vocês um versículo que está em Êxodo, capítulo 33, versículo 19. A palavra fala assim: o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade, e diante de você farei saber o meu nome. Eu sou o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. O Senhor está dando essa palavra a Moisés, justamente depois de uma rejeição de Deus ao povo de Israel. E eu já ouvi muitas ministrações, muitas pregações sobre essa passagem, irmãos, e não estou invalidando nenhuma delas, não é isso. Mas no meu íntimo, no meu querer, Deus despertava justamente o profeta a clamar por um povo que era duro de coração, rebelde. Porque naquele momento Moisés diz ao povo, fala, se o Senhor não for conosco, se o Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia, e se eles não forem, risca o meu nome do livro da vida. Risca o meu nome do livro da vida. E o Senhor vê bondade e vê justamente em Moisés. E ele dá essa palavra de ter misericórdia com Moisés. Por causa da misericórdia que ele teve de Moisés, foi alcançada todo o povo. E eu creio que houve ali naquele momento um trabalhar na vida do profeta justamente para que ele viesse a interceder, para que ele viesse a clamar pelo povo. Porque somente Deus pode mudar os corações endurecidos. E a misericórdia dele, a graça dele, nós não podemos manipulá-la, mas nós podemos sim pedir para que o Senhor derrame ela sobre as pessoas, de forma que ele é quem decide aonde ela vai alcançar, irmão, e não depende de nós. Eu sei que muitas vezes nós olhamos a corações endurecidos, e como Paulo estava olhando ali para a nação obstinada de Israel, que era arrogante, que cria que Deus só estava com eles, mas de fato, quanto mais eles agiam na arrogância e na força do próprio braço, mais eles se afastavam de Deus e não percebiam, porque estavam cegos, porque estavam com os corações endurecidos, adormecidos no sono da indolência, ou seja, no sono do pecado, de não sentir dor, de não querer sentir a dor. E Paulo prossegue a pregação citando o profeta Oséias. Ele fala, a esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias. E quem é Oséias, irmãos? Quem é Oséias? Oséias é um profeta a qual Deus mandou ele se casar com uma prostituta. Sim, uma prostituta, para mostrar e fazer ali uma analogia do amor dele ao povo de Israel, a um povo que estava perdido em sua dura serviço. Ele compara a Israel justamente a uma prostituta. E o que é uma prostituta na sua essência, irmão? É alguém que vende a sua intimidade em troca de dinheiro, talvez devido às motivações. As motivações de Gomer, que era a esposa de Oséias, era simplesmente joias, era simplesmente tesouros, os bens do mundo, o dinheiro. Muitas vezes nós nos iludimos com o brilho das correntes e da tatuagem, muitas vezes nós nos iludimos com os brilhos do carro importado, sem saber que isso tudo é ilusão, tudo aqui é ilusão, tudo nesse mundo é temporário. Agora a verdade é que Deus fala como Ele quer. Deus fala como Ele quer. Aqui ele usou o profeta Oséias, e não obstante Paulo coloca o profeta Oséias, porque a etimologia da palavra significa, do nome Oséias, significa que Deus é a salvação, tá? Quase ali a mesma raiz de Jesus. E ele tem essa história de amor com essa prostituta. Por quê? Você se casaria, meu irmão? Você se casaria, minha irmã, com um homem que você, ou com uma mulher que você soubesse que ele iria te trair todos os dias da sua vida? Essa era a missão, sabe por quê? Porque a graça do Senhor, ela é irresistível, e ela não tem explicação. O amor de Deus, ele não tem explicação. Nós não conseguiremos nunca mensurar o amor de Deus, e quanto mais nós chegamos perto de Deus, mais nós percebemos o quanto nós somos incapacitados a amar dele. Em Romanos 5,6 ele diz
que ele nos encheu desse amor por meio do seu Espírito. E o amor, às vezes, que Deus nos coloca sobre uma pessoa ou sobre várias pessoas, como por exemplo uma família obstinada, uma família rebelde, ou alguém que se desviou, como por exemplo Gomer, é o amor que nos coloca no caminho e nos coloca mais próximos dele. E ele fala da forma como ele quer, irmão. Ele faz como ele quer, nós jamais poderemos definir como Deus fará. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Hebreus. Quero ler o primeiro versículo do livro, Hebreus 1, versículo 1. Ele diz assim, no prefácio ali, onde ele começa a introduzir a carta aos Hebreus, ele fala: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais, por intermédios dos profetas. Ele fala de várias formas e ele tem nos dado sinais do caminho que ele quer que nós trilhamos. Nós, em nossa obstinação talvez por querer uma vida melhor, nós entramos na arrogância, que era o problema de Israel, de achar que o nosso caminho sempre vai ser o melhor. Não é, irmãos. Deus tem o caminho dele e ele não abre mão. Ele não abre mão dos planos dele, a promessa é dele. Tudo que vem é dele. E nós que precisamos justamente nos adequar ao caminho dele e obedecer, irmão. É na obediência que nós vamos obter o sucesso da missão, a qual ele nos designou. Agora, para isso, nós vamos precisar fazer uma separação mental das pessoas que estão ao nosso redor, como era o caso dos profetas. Olha, todos os profetas, eles foram muito rejeitados pela sua família. Nós vemos o caso de Oséias, que foi rejeitado por sua esposa, que talvez não acreditasse que Deus pudesse dar o melhor, e ele experimentou a rejeição em forma de traição, talvez ele pensasse que os próprios filhos dele não fossem. Jeremias foi rejeitado pelo povo, foi lançado no poço. Davi foi rejeitado, o seu reinado. Jesus foi rejeitado pelo povo de Israel. Todos são rejeitados. Todos são rejeitados e rejeitados pelos mais próximos. Mas isso não define nada, porque ele continua falando: chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que não me amavam antes. Está falando de um estado justamente de Gomer ali, que representava a nação de Israel naquele momento, sabe? E o que eu quero dizer, meu irmão, que o nosso estado atual não define, o nosso momento atual não define para Deus quem nós somos de verdade. Olha, chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. Ou seja, está condicionado logicamente ao arrependimento. Alisson, mas você pregou lá sobre o casamento, sobre nós olharmos o passado da pessoa. Sim, irmão, nós devemos olhar para tomarmos uma atitude em relação a uma vida íntima e conjugal com a nossa pessoa. Mas eu também disse lá, se vocês prestarem atenção, que toda a pessoa é passível de segunda chance. Deus nos deu uma segunda chance. Então todas as pessoas são passíveis de uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, desde que a cada queda se coloque na disposição de levantar e continuar, irmão. E continuar, minha irmã. Foi isso que Deus mostrou através do profeta Oséias. Agora fala a verdade, é difícil suportar a traição, não é? É difícil, ainda mais quando nós pensamos que é em troca de dinheiro. Eu não sei vocês, eu nunca fui casado mesmo, nunca me casei. Mas eu fico pensando, por exemplo, eu casado, passando na rua, trabalhando, como eu trabalho de motorista de aplicativo, e vendo a minha esposa fazendo ponto na esquina. Qual seria a sensação? Qual seria? A sensação é de que Deus errou. A sensação é de que Deus não acertou ao me indicar aquela esposa. E nós não podemos entender, o que nós podemos entender com isso, irmão, que é justamente o que Deus está tratando, que todas as relações, todas as esferas relacionais, elas mostram para nós um trabalhar de Deus e um polir no nosso coração, até que a nossa alma venha reluzir por completo e nós venhamos a atingir a estatura do varão perfeito. Quem é? Jesus Cristo, que nos amou na nossa pior versão. E o perdão, ele é a base de tudo, irmãos. Agora a pessoa, ela deve se mostrar assim arrependida. Normalmente uma pessoa que está escondida, irmão, que está em trevas, aí precisamos observar há quanto tempo ela não se relaciona com ninguém.
de forma séria? Há quanto tempo ela não mantém relações fixas? Porque a questão de estar escondido, de não querer se mostrar, revela justamente uma vontade de não querer mudança. É necessário que venha, que venha à luz, para que, sabe, seja conduzida em verdade a um processo de libertação. Agora, nós não temos o processo, nós não temos o poder de libertar a nós mesmos e devemos seguir a palavra de Deus. Por isso que nós devemos vir à luz. O Senhor Jesus fala que as pessoas não se aproximavam dele porque justamente seriam expostos os seus pecados. E nesse momento nos sentimos envergonháveis, impotentes, incapazes, irmão. Agora, João 8, versículo 35 diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, de fato, verdadeiramente sereis livres. Então é uma ação do próprio Deus. Agora, qual que é a nossa condição? Arrependimento do caminho que nós estamos tomando para dar. E agora, se Deus te mostrou uma pessoa verdadeiramente, é porque Ele já viu ela lá no futuro, meu irmão, perdoada, plena, e ele sabe que o perdão abre as portas do coração para que o amor e a cura entre. Agora, a vergonha está na queda, irmão? Não, a vergonha está justamente em ficar-se prostrado. Ficar-se prostrado. E a cada vez que nós levantamos após cada queda, nos levantamos mais firmes, mais fortes. E teremos uma história de experiência com Deus para contar. Saberemos que Ele jamais nos abandonou. Eu amarei aqueles que eu não amava antes. O nosso estado não define quem nós somos. Eu quero ler com vocês uma mensagem do profeta Jeremias, a nação obstinada de Israel. Ele diz o seguinte, Jeremias 32, 17: Ah, soberano Senhor, o Senhor que criou os céus e a terra, com o seu grande poder e o seu braço estendido, para o Senhor nada é impossível. Eu quero ler na linguagem atual essa. O Senhor meu Deus, o teu grande poder e a tua força, fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para ti. E aqui ele está falando, quando ele fala que fizeste o céu e a terra, ele está falando que é o Deus de toda a humanidade, o Senhor de toda a humanidade, de todos. Aqueles que foram alcançados e aqueles que não foram alcançados. Agora, às vezes, nós olhamos para o lado, irmão. Olhamos para as pessoas a qual nós estamos orando e a vontade de parar vai ser grande. E o Senhor nos chama a olhar para Ele, irmão. Para o que Ele pode fazer, porque nada para Ele é impossível. Nada mesmo. Agora, irmão, no que depender de nós, e aqui nós precisamos entender, que devemos entregar na mão de Deus, que somente Ele tem poder de mudar um coração. Nós somos porta para a salvação? Somos. E o que nós devemos fazer? Mudar a nós mesmos. É através da nossa vida as pessoas olharão e verão falar assim, ele não se abala, ele não se abate com a dificuldade, parece que está chovendo canivete grosso em cima dele e ele está sorrindo. E é sobre isso, irmão. É sobre isso, porque quando nós experimentamos essa maravilhosa graça sobre nós percebemos que não podemos ser abalados. Por quê? Porque toda vez que nós estivermos em dificuldade, nós saberemos que teremos o favor de Deus lá em cima para nos agarrar. Não depende da nossa força, não depende daquilo que nós podemos fazer, não depende de nada mesmo. E eu quero partir para o final, porque ele fala justamente assim, e também, no lugar onde foi lhe dito, você não são meu povo, eles serão chamados filhos dos Deus vivo. Irmão, a condição, no lugar onde lhe foi dito, vocês não são meu povo. As pessoas dirão, você não parece com Deus, não tem nada a ver com o Senhor. Quem te deu autorização para pregar? Quem te deu autorização para falar o que você fala? Quantas vezes eu ouvi? Essa escolha não é de Deus. Essa pessoa, para você, ela vai te levar ao declínio. Sabe? A condição desfavorável não impossibilita o trabalhar de Deus. Pelo contrário, meu irmão, eu quero te falar, ela dá a possibilidade, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Como conhecer o Deus que faz milagres, se não houver uma impossibilidade? Como conhecer o Deus que restaura, se a nossa vida não estiver em cacos? Como conhecer o Deus que liberta, se nós não estivermos passando por prisão? Como conhecer o Deus que o Deus que cura, irmão, se nós tivermos passado pela enfermidade? Como conhecer o Deus que ressuscita, se nós não estivermos passando pelo vale da sombra de morte?
Então a nossa condição desfavorável, o lugar aonde nós estamos, ou até mesmo aquilo que tem acontecido conosco, jamais, jamais. E é nesses lugares que nós vamos conhecer a Deus. O profeta Oséias profetizou em Oséias 13:5. Foi no deserto, em terra muito seca, que eu te conheci. Ele está chamando você, meu irmão. Ele está chamando você, minha irmã, a um relacionamento mais íntimo e mais profundo. E tudo que você está passando e tudo que você tem sentido só mostra que você está chegando mais perto, você está conseguindo ver com clareza quem você é perto de Deus. E quando a gente se vê, a gente tem um choque. E é necessário que nós tenhamos esse choque de realidade para nós despertarmos e obedecermos Ele verdadeiramente. Salmo 119, versículo 61, Davi fala sobre as aflições que voltaram os olhos dele, mas ele fala no versículo 71, foi bom eu ser afligido por ti, porque me fizeram dar valor às tuas leis, ou seja, aos teus mandamentos, às tuas promessas. E nesse momento, irmão, a palavra fala, e eles serão chamados filhos do Deus vivo. Serão chamados por quem? Pelas outras pessoas, por aqueles mesmos que disseram que eles não eram seu povo. Então, nesse momento, irmão, nós perceberemos que verdadeiramente o Senhor esteve conosco em toda a nossa caminhada. E todos verão e reconhecerão que a bondade e a fidelidade do Senhor te seguiram em todos os momentos da sua vida, que eles estiveram sobre a tua vida em todos os momentos. Você também entenderá que Deus, Ele te amou muito no seu passado e te amou em todo o teu processo, te conduzindo a um futuro maravilhoso que Ele tem para você. E era isso que Paulo estava tentando explicar justamente para aqueles que criam em Jesus Cristo sobre a nação de Israel. Que mesmo que, ele fala lá na frente, que fala assim, ó, quão maravilhoso é quando eles crerem em Jesus Cristo, e é justamente, fala da segunda vinda do Senhor Jesus, da descida dele aqui. E eu quero terminar com uma predição do profeta Isaías, que está em Isaías capítulo 41, versículo 20, para que nós venhamos a terminar nessa breve meditação, falar assim, ó, todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo de Deus de Israel, para que todos vejam e todos saibam e possam entender que a mão do Senhor fez isso sobre a sua vida. Que Deus abençoe, irmãos, que vocês possam ficar com essa breve reflexão. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.